E nós estamos recebendo hoje as conselheiras tutelares Nilzanete Ortiz e também a Vânia Nogueira, elas que são do Conselho Tutelar Centro. Nos últimos dias, muito se falou aí de Conselho Tutelar. E nós vamos saber agora qual a função realmente do Conselho Tutelar. Vânia, bom dia. Você poderia nos explicar, por gentileza, qual é realmente a função do Conselho Tutelar? Porque nos últimos dias se fala muito, a respeito do Conselho Tutelar, depois de uma criança de 4 anos que estava sofrendo aí, sendo agredido, torturado, segundo informações em rituais de magia negra, e se falou muito em Conselho Tutelar. Qual é a função dele? Bom dia a todos, bom dia minha companheira Nilza. O trabalho do Conselho Tutelar, nós trabalhamos em cima de uma lei, que é a Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro do Estatuto tem o artigo 136, que são todas as atribuições do Conselheiro Tutelar. Tá? Então, o Conselheiro Tutelar, ele tem autonomia para requisitar serviços da segurança pública, da assistência social, da educação, da habitação. Então, nós requisitamos serviços, nós não somos um órgão executor de serviços, nós não executamos. Então, a gente requisita serviço através de um sistema que nós temos no Conselho, que é um sistema nacional, que é o CIPIA, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, onde nós trabalhamos dentro dessas atribuições. Tá? E aí, lógico, o Conselheiro Tutelar, ele, além dele trabalhar dentro da lei, que é a razão, às vezes você tem que trabalhar com a emoção, para você conseguir ter êxito em alguma coisa. No caso de família, que vai que leva a criança no conselho, fala que não quer mais e que não aguenta mais, aí você tem que fazer um trabalho todo de conscientização dessa família, a importância de um amor, de um carinho para essa criança que às vezes não tem. Bem, nos últimos dias, chamou a atenção aqui na nossa capital, Campo Grande, também no estado, foi com relação a esse garoto de 4 anos que estava sendo torturado em rituais de magia negra. Nesse caso específico, foi veiculado que o Conselho Tutelar ele já fazia visita ao garoto e também à sua família. Isso é verdadeiro? Não, isso não procede. O atendimento ao garoto foi assim: a avó materna dessa criança cuidava dela. Ela não teve condições de recursos financeiros para cuidar. O que ela fez? Ela não procurou o conselho quando ela foi entregar essa criança. Ela procurou a vara da infância. Ela fez direto com a juíza, que não tem problema nenhum. Tá? A juíza acolheu essa criança, o juizado da vara da infância acolheu essa criança permaneceu no abrigo por praticamente 9, 10 meses. Durante esse tempo, a vara da infância ela tem uma equipe que faz um trabalho para descobrir a família extensa. E nessa busca descobriu-se esses tios. Lógico que foi feita toda uma visita, e essa família tinha 2 crianças que eram muito bem cuidadas e que não apresentava nada que desabonasse para que não entregasse a criança para essa família. Essa criança foi entregue. Até porque, gente, o juiz não tem uma bola de cristal para saber, qual família que é má e qual família que é boa. E aí, a partir desse momento, a juíza designa uma equipe que vai monitorar essa criança lá na casa dessa família. E isso aconteceu. Só que chegou um determinado, já quase no final do ano, a tia começou a dar desculpa. As técnicas ligavam para poder estar indo lá, ela falava que estava viajando, outra hora. Ela sempre tinha uma desculpa. Até que a equipe do abrigo, que era da casa de acolhimento onde essa criança estava, resolveu chegar lá de surpresa e pegou a criança na situação que ela estava. Levaram até a unidade do Coronel Antonino. De lá ele foi encaminhado para a Santa Casa. Quando ele chegou na Santa Casa, que o Conselho Tutelar foi acionado. Aí a conselheira de plantão que começou a fazer todo o atendimento. Até então o Conselho Tutelar não fazia visita, não sabia que existia, não tinha como, porque foi um trabalho que não foi feito dentro do Conselho. Às vezes o Conselho Tutelar acolhe uma criança, chegou lá, vítima de abuso sexual, vítima de violência, toda marcada, nós podemos encaminhar para a unidade de acolhimento. Aí nós sabemos da existência dessa criança. E do problema. E do problema, só que essa criança que está na Santa Casa hoje, a gente não atendeu ele antes dessa situação da tortura.
E que atendimento, por exemplo, pode dar ou deve dar o Conselho Tutelar a essa criança depois, né, a partir de agora? Ou não tem interferência? Então, não tem interferência por quê? Porque ele volta a ser uma criança acolhida pela vara da infância. Então, o Conselho Tutelar acompanhou para ir lá retirar as duas meninas que ficaram na casa sozinhas, que são filhas do casal, que está detido, buscar a busca de documentos. Então, a atuação do Conselho é essa. Aí, agora, a criança já está na vara da infância. Tá, e com relação, por exemplo, à incidência desse tipo de ação em Campo Grande, é muito isso? O Conselho recebe muita reclamação por dia, tal, como é que é? Tortura, no caso de tortura, nós tivemos, não sei se vocês lembram, no bairro Nova Lima, que foi atendido pelo Conselho Tutelar Norte, uma criança que foi torturada, não chegou ao ponto desse menino, mas ele teve as unhas todas arrancadas, o pênis dele, ela passava palha de aço, ela cortou as duas orelhas da criança, ela cortou a boca, ela quebrou uma costela, a criança não comia dentro de casa, mas dormia na casinha do cachorro. Né? Agora, muitos ficam escondidos, sabe por quê? Porque a população, ela não denuncia. Sabe, as pessoas têm medo de denunciar. Então nós temos o Disque 100, que através de Brasília a pessoa liga, ela é anônima. Essa denúncia ela vem direto para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Então chega denúncia de violência física, criança que às vezes apanha com fio de eletricidade, criança que apanha de pau, criança que apanha de cinto com o lado da fivela. Essas coisas chegam ao Conselho Tutelar. É que às vezes a mídia não toma conhecimento, né? Mas muitos fatos graves acontecem. Mas eu acredito que ainda exista muito, é que a população ainda não tem coragem de denunciar. São 7h51, nós estamos conversando com as conselheiras tutelares Nilza Nete Ortiz e Vânia Nogueira. Nilza, você assumiu há 60 dias, não é, o Conselho Tutelar. Nesses 60 dias, você poderia falar a respeito da experiência que você tem, dos casos né, que vem ocorrendo, porque a população às vezes não tem a dimensão do trabalho do Conselho Tutelar, do número de ocorrências que chega, e mesmo assim, né, as pessoas também, às vezes, com medo de denunciar, e que é importante você denunciar anonimamente para que nós possamos tirar essas crianças aí desses riscos que acontecem todos os dias. Bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Eu quero dizer aqui que é um desafio muito grande, um aprendizado, uma experiência, assim. E eu posso dizer desses dias que eu estou lá, que eu já tenho um grande respeito pelas minhas companheiras, porque para estar lá não basta ter uma graduação, sabe? Tem que ter coragem mesmo, tem que ser valente. A realidade que nós estamos vivendo é muito triste. Todos os dias nós recebemos casos de crianças que foram agredidas. Ontem mesmo uma criança foi acolhida, assim, foi eu que estava no apoio. E assim, nos plantões nós recebemos casos, é negligência, é maus tratos. E eu gostaria aqui de fazer um apelo à sociedade sobre o Disque 100. Certo. Que quando fizesse essa denúncia, por favor, procuram dar os dados, por exemplo, o nome da rua, número, dados que a gente possa realmente ir pesquisar e encontrar. Porque bater de porta em porta fica mais complicado o trabalho. Exatamente. São muitas denúncias que a gente vai em busca, a equipe técnica vai atrás e são improcedentes. Ou seja, a gente perde um grande tempo indo atrás dessas denúncias e deixando, às vezes, de atender um caso que precisa do conselho. Aí lembrando, não sei se isso acontece, mas talvez porque um vizinho não goste do outro, e aí vou denunciar o filho dele porque o que eu quero atrapalhar e de repente denunciar é o vizinho, mas que não tem nada a ver com maus tratos, com abuso com relação às crianças. Então pedir também para que as pessoas tenham a responsabilidade na hora de fazer a denúncia. Agora, parece que abuso sexual e maus tratos, parece que vocês convivem diariamente com esse tipo de denúncia, né? Parece que é mais comum do que a
população realmente imagina e pensa com relação a isso. E geralmente no âmbito doméstico, né? Sim, o maior abusador no caso de abuso sexual geralmente é o pai ou o padrasto. Geralmente é uma pessoa muito próxima da criança ali. Ou o pai, padrasto, ou o tio, ou o primo, ou o próprio irmão, né? Porque é duro você atender uma moça que chega no conselho tutelar, que tem um filho que está dando problema, como ela disse, né? Mas aquela criança está rebelde, porque ela foi vítima de um estupro da mãe com o irmão. Quer dizer, essa criança, ela descobre toda a história dela de vida. Então, uma criança de 9 anos fazendo já uso de maconha, fazendo uso de drogas, é muito difícil, né? A violência física, geralmente, o agressor é a mãe. Né? Hoje nós temos a maioria das mulheres chefe de família, que sai cedo para trabalhar, que não tem com quem deixar o filho, que chega em casa, o vizinho vai reclamar, porque ele jogou pedra, não sei o que, a mãe desce o cacete, bate naquele moleque, aí machuca. Às vezes o padrasto, por ciúme daquela criança com a mãe, também bate, também agride fisicamente, né? Então, infelizmente, eu digo assim, hoje, por exemplo, essa noite o celular do plantão não tocou, graças a Deus. Será que não houve nenhuma violação de direito? Será que nenhuma criança foi vítima de algum tipo de violência? Talvez possa até ter sido, né? Mas que as pessoas não denunciaram. Mas eu sei familiar ainda, o índice é bem grande, tanto na violência física como na sexual. Agora, Vânia, você colocou aí com relação a drogas, crianças com 9 anos de idade, né, fazendo uso de maconha. Isso também hoje é comum com relação ao trabalho que vocês desenvolvem, ou seja, o atendimento que vocês fazem a essas crianças, é muito comum crianças usar droga com 8, 9, 10 anos de idade? Então, só esse início de ano eu já atendi 2 com menos de 12 anos fazendo uso de droga. Né? Aí, não, tá fumando maconha, mas aí já tá um passo para chegar lá na pasta base ou no crack, né? Ou numa droga mais pesada. Aí o que acontece? Existe tratamento para essas crianças? Não. Existe o CAPS-AD que vai lá e faz tratamento. Essa mãe trabalha, não tem tempo, não vai e não leva. Não existe uma clínica, porque a maconha, ela não causa tanto mal assim. Né? Então não existe um tratamento. Aí aqueles que fazem uso de pasta base, a gente também não tem onde colocar esses meninos para fazer um tratamento. Nós temos um lugar em Campo Grande e um em Jaraguari. E o Jaraguari, os meninos só podem entrar lá a partir de uma determinação judicial do juiz da comarca de lá. Certo. Agora, hoje nós podemos dizer que, até pela situação, mãe precisa trabalhar e de repente deixa seu filho, não conversa com o filho, quando chega cansada, não quer saber o que o filho fez no dia, se foi para a escola, se estudou, se tem tarefa, ou se ficou o dia inteiro na rua. Isso também atrapalha muito com relação à educação e faz com que essas crianças de repente sofram aí nas ruas e fiquem revoltadas, e aí também ao invés de ser abusado, abuse de outras crianças. Isso também ocorre hoje? Ocorre. Quando essa mãe, né, que você disse, toda essa situação desse corre-corre do dia a dia, ela não olha um caderno, ela chega em casa, ela vai lavar a roupa, ela vai fazer a janta e o almoço de amanhã, ela não vai ter tempo. Essa criança vai para a rua. Então, na rua, ela não tem horário para tomar banho, ela não tem horário para comer, aí ela não vai na escola porque a mãe não está lá para determinar que vá, para orientar que vá. A família hoje também acha que quem tem que educar é o conselho tutelar e a escola, né? As pessoas ligam para falar que o filho está indo para uma festa e quer que o conselho tutelar vai lá buscar. A responsabilidade é dos pais. O artigo 4º do estatuto, ele é bem claro, né? Os pais são responsáveis pelos seus filhos. Então, esses meninos, essas meninas estão com a liberdade, assim, eles estão largados, eles estão na rua. Está faltando, assim, porque quando existe a separação de pai e mãe, também, que é muito, a gente atende muito casos de casais separados e conflito, aquele pai, ele acha que a única obrigação dele é pagar a pensão. Ele não tem que estar preocupado se a mãe foi trabalhar, se o filho ficou sozinho. O que ele pode auxiliar nisso, né? Certo. Então, existe também a falta e a carência da figura paterna. Isso é importante, né, que pai e mãe também tomem contas
saiba o que está acontecendo com o seu filho, converse, está indo na escola, o que é que está aprontando na rua, o que é que realmente está fazendo. Para encerrarmos, vai ter um congresso estadual aí para os conselheiros, né, que começa amanhã. Você poderia falar a respeito? Então, esse ano foi um ano de eleição unificada a nível de Brasil, né? Todos os municípios brasileiros elegeram os conselheiros tutelares e tomaram posse dia 11 de janeiro. Então, nós temos agora, do dia 3 ao dia 5, um encontro estadual de conselheiros tutelares, onde nós estaremos trazendo o presidente do CONANDA para estar falando sobre as atribuições tanto do Conselho de Direito como do Conselho Tutelar. Estaremos trazendo o Luciano Bettiati, que é um palestrante que fala nas atribuições do Conselho e o direcionamento do que o conselheiro tem que tomar e tudo. Então, estamos trazendo o Marcelo Nascimento, que é da Secretaria de Direitos Humanos, que vem falar sobre o fortalecimento mesmo dos conselhos tutelares. Então, aí está vindo os conselheiros do interior, também está vindo uma representante da FUNAI de Brasília, justamente porque agora nós descobrimos que nós temos 11 conselheiros tutelares indígenas, que isso é muito bom para o nosso estado, né? Até porque existe a região de fronteira e alguns municípios também aqui perto que tem muita aldeia e é necessário. Então, a FUNAI está vindo também para falar no sábado e a gente começar uma articulação de trabalho mesmo direcionada às crianças e adolescentes indígenas. Então, eu convido todo mundo da rede para estar lá na Casa de Formação Vicente Palotti, na Rua Werner, número 1, esquina com a Brigadeiro de Tiago, Vila Albuquerque, atrás da Rodoviária Nova. Bem, quero agradecer a participação da Nilzanete Ortiz e também da Vânia Nogueira, do Conselho Tutelar Centro, falando um pouquinho mais a respeito aí do trabalho do Conselho Tutelar, e para você fazer a sua denúncia contra maus tratos, abuso sexual, né, ou algo que esteja ocorrendo aí contra as crianças, Disque 100. Nosso muito obrigado a vocês pela participação. Obrigada, bom dia.